Entrando na questão agora da nossa linda democracia, ontem o Sóstenes, né, conversou com a imprensa, a Folha de São Paulo deu destaque aqui. Eu não sei nem como avaliar isso aqui, e sendo muito sincero mesmo. Ali, ó, líder do PL agradece a possível novo ministro de Lula e Kassab por atuação em apoio à anistia. Eu não sei se ele jogou pra torcida pra gerar aquele clima gostoso entre Lula e seus ministros, ou o que. Eu sei que, assim, eu dei uma risadinha, né? Não sei se isso se acaba ajudando, acaba prejudicando, mas eu ainda sou ser humano, eu achei curioso, né, ele dar essa cutucada, né? Obrigado aí, Lula, pelo teu ministro aí que nos ajudou. Cutucada básica, né? Mas enfim. Deputado Sóstenes Cavalcante afirmou nessa sexta que o presidente nacional do PSD, o Kassab, foi o primeiro a ligar para parabenizar a sigla por ter conseguido as 257 assinaturas necessárias para o requerimento de urgência para a votação do projeto de lei de anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Assim, ó, me veio na cabeça agora também. Talvez, esse não dos líderes dos partidos e da própria falta de boa vontade aí do Hugo Mota, talvez isso possa até ter ajudado um pouco para dar mais robustez ao pedido. Porque quando o líder assina, fica naquela... O partido está rachado. Pega a União Brasil. A imprensa é a primeira a falar. Tem gente no União Brasil que está no governo, tem gente que é radical. Quando o Sóstenes ele consegue a lista no varejo, ou seja, quem botou o nome ali realmente apoia, foi homem a homem, 1 a 1, 257 assinaturas, você não tem margem para isso. Então você realmente está passando um recibo que você tem maioria. Você está falando, eu tenho maioria, tá aqui, ó. Os deputados que assinaram, tá aqui, tá a lista, tá a assinatura deles. Isso é bastante importante, deu uma certa robustez. Tanto que o Demetrio Magnoli comentou sobre isso. Só que o comentário dele vai um pouquinho além do que tá nesse texto da Globo. Acho que vocês vão até entender porque o final do comentário dele, a Globo não quis colocar aqui como resumo. Eu vou dar play, vocês vão escutar. Eu não quero nem precisar comentar, porque o Demetrio vai falar de pessoas que eu não ouso comentar. Aí você vai entender porque a Globo não colocou. Mas o resumo da Globo é: se a oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático não pautar o projeto de anistia para ser votado no plenário. É antidemocrático e não importa o que alguém ache do projeto. Eu, por exemplo, acho um absurdo anistiar os soldados rasos do golpe do 8 de janeiro, porque isso seria dizer que o Brasil é um país sem lei. Mas é antidemocrático não colocar em votação. Mas vamos ver o comentário completo na íntegra, porque até essa história do soldado raso vai fazer um pouquinho mais de sentido. O comentário na íntegra do Magnoli é curioso. Pera aí, deixa eu aumentar aqui o volume. O estripador fazia. Pera aí. Em primeiro lugar, vamos por partes, né? Como o Jack, o estripador, fazia. Em primeiro lugar, independente das moças bonitas, da ingenuidade ou não dos parlamentares, se a oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático não pautar o projeto para ser votado no plenário. É antidemocrático, não importa o que alguém ache do projeto. Eu, por exemplo, acho um absurdo anistiar, né, os soldados rasos do golpe do 8 de janeiro. Eu acho isso um absurdo, porque isso seria dizer que o Brasil é um país sem lei. Mas é antidemocrático não colocar em votação. Você não pode, vamos dizer que não se deve colocar em votação projetos que você não concorda, mas deve-se colocar em votação projetos que você concorda. Então, seria democrático que o Hugo Mota colocasse em votação. Mas essa bagunça toda só existe porque o Supremo Tribunal Federal resolveu seguir de olhos vendados as vontades de Alexandre de Moraes e aplicar aos soldados rasos do 8 de janeiro, aos idiotas úteis do 8 de janeiro, penas dignas de líderes e mentores do golpe, quando eles não eram líderes e mentores do golpe. Quando o Supremo formou uma maioria em torno do relator, que é Alexandre de Moraes, essa maioria
parou de pensar juridicamente e passou a pensar politicamente ao adotar essas sentenças exageradas de 17 anos, 14 anos, utilizando crimes correlatos, tentativa violenta de derrubada das instituições e golpe de Estado, como se fossem dois crimes separados e adicionando as penas de um às penas de outro. Barroso e André Mendonça notaram isso, foram os divergentes naquela época. O Supremo não quis saber porque passou a atuar como um bloco monolítico em torno do relator, como no passado. Fazia tudo o que Sérgio Moro queria, agora passou a fazer tudo o que Alexandre de Moraes quer. O resultado político disso é que há uma sustentação popular suficiente, não digo majoritária, mas suficiente para o PL pautar um projeto de anistia que, no fundo, busca anistiar Bolsonaro e as lideranças do golpe. Esse é o objetivo final do projeto. O Supremo faria bem se começasse a rever as suas penas, mas o Supremo não quer dar a impressão de que recua. Ele, de novo, age politicamente porque há montanhas de argumentos jurídicos para se dar penas proporcionais aos idiotas úteis do 8 de janeiro. Entendeu, né? Porque a Globo não colocou o final da... Você vê que essa fala do Magnólio ali é uns 20 segundos, né? Ele começa a falar quem seria o verdadeiro culpado pelo caos que o Brasil vem vivendo. Mas a gente sabe que o Demetrio Magnólio, né, é tipo relógio parado, né? Ele é o Sidônio da Globo News, né? Tem que ter alguém aí pra ser o diferentinho, né? Ele é o Sidônio da Globo News. Porque a Globo News mesmo é isso daqui, ó. Esse tipo de matéria, eu acho ela extremamente importante. Infelizmente, elas não são publicadas na frequência que deveriam. A imprensa tem que falar da imprensa. Porque, assim, não é que a imprensa tem que falar da imprensa. A imprensa tem que falar dos políticos. A Globo não é imprensa. A Rede Globo não é imprensa. A Rede Globo é um agente político. Ela não faz jornalismo. Aí eu não sei nem porque colocou ali jornalista. Devia colocar propagandista da Globo. Diz que o ministro do Supremo enviou mensagem pedindo que ela fizesse pergunta ao vivo. Mas tudo bem, pode botar jornalista. Mas propagandista caia muito bem também. O vídeo em xeque é esse daqui, ó. O Demetrio Magnólio é o Sidônio, é uma exceção. O padrão Rede Globo de qualidade é esse aqui, ó. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o país tem dono. É isso que você está tentando falar? Que o país inteiro, o Brasil, é deles. É a casa deles. Então, assim, eles não querem, eles são donos. Esse é o raciocínio, porque esse raciocínio é maluco. Não tem condição uma coisa dessa, querer comparar um país com a casa de alguém. Mas tá aí, né? O braço de propaganda. Já quem tá falando da Globo, antes da gente avançar na questão da anistia, tem um vídeo que circulou tem um tempo nas redes sociais, eu tinha separado, e eu acho que hoje cai bem aí no entorno. Você deve conhecer aqui o Antônio Garotinho. Sujo falando do mal lavado. Eu gosto desse negócio, às vezes, quando o sujo fala do mal lavado, porque aí ele fala mesmo, solta todos os cachorros e ninguém duvida, porque o tom e a forma como o Garotinho canta parece muito real, viu? Mas vamos aqui ouvir o que ele fala sobre a Rede Globo. Eu tinha alguns problemas sérios com a Globo, que não eram herança do Brizola. Logo que eu ganhei, ele me convidou para ir lá na TV Globo, eu fui. E ele falou assim: poxa, você é muito menino, né? Aqui, você vai deixar o Brizola mandar no seu governo? Você vai prejudicar a gente em alguma coisa? Não. Eu vou tocar meu governo. Não sou herdeiro de ódio, guarda essa frase. O ódio que o senhor tem
do Brizola foi construído aí, das suas lutas contra o trabalhismo, né? Na época que o Getúlio Vargas morreu, o pessoal quebrou o jornal o Globo todo. Agora, isso é um novo tempo, vamos tocar. Vamos tocando. Quando chega um mês de março, me liga o presidente do Detran. Governador, estamos com um problema. Todos os carros do Estado, quem paga o seguro é o Detran. E todos estão ligados à mesma seguradora. A Roma, do Roberto Marinho. E não tem licitação, não? Não. Licita, por favor. Eles perderam o contrato. Quando chega em setembro do mesmo ano, me liga o doutor Ézio Cordeiro, que tinha sido reitor da UERJ, e era o meu secretário de educação. Governador, problema, hein? Está terminando o contrato do Telecurso segundo grau. E aqui tem um esquema do Viva Rio, que a gente repassa sem licitação para o Viva Rio, um dinheirão, e eles contratam a Fundação Roberto Marinho. Eu disse, quanto é isso? Ele disse, 120 milhões. Eu falei, então faz o seguinte, faz uma chamada e abre uma licitação. Perder o contrato pela metade do preço. Aí foi guerra. Então, assim, as pessoas não sabem isso. Os repórteres, até que faziam as matérias, sabiam. Mas quando chegava na editoria, e aí tinha que ir para o chefe da reportagem, e o editor, aí a ordem é, ó, quando for coisa boa, fala governo do Estado. Quando for coisa ruim, fala garotinho. É tipo Bolsonaro, né? Coisa boa, governo federal. Dá pra jogar a culpa? Então é o Bolsonaro. Nada mudou, né? A Globo é isso. A Globo não é um jornal. A Globo não é um grupo de comunicação, assim, um grupo de jornalismo. É um grupo de comunicação, de propaganda. Propaganda pro regime. Mas vamos voltar para as questões ligadas à anistia. Vê só. O pessoal está discutindo, não anistia, mas quem sabe aí um caminho do meio. Esse caminho do meio tem que ter dois caminhos, segundo aqui o Caio Junqueira. Aí ele vai fazer uma análise disso, né? Os riscos do caminho do meio para a anistia. Tá bom. Apesar dos possíveis benefícios em termos de pacificação momentânea, a medida poderia ser interpretada como impunidade por parte da sociedade, reacendendo debates sobre justiça e responsabilidade. Nos últimos dias, ganhou força nos bastidores políticos a discussão sobre um possível caminho do meio para a questão da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Essa saída poderia se concretizar por duas formas: por meio de um indulto concedido pelo Lula, ou por uma revisão da dosimetria das penas pelo Supremo, reduzindo as condenações dos réus. A proposta surge como uma tentativa de retirar essa pauta polarizadora do centro do debate público, permitindo que o país avance em agendas consideradas mais urgentes e que beneficiam a ampla maioria da população. Olha como esse papo tá sendo repetitivo, né? Porque essa é a narrativa que os jornalistas independentes, os grandes analistas, preocupados com o país, eles arrumaram. Para não atacar a anistia e ficar meio feio, para mostrar que você é um desalmado, que você não tem nenhum resquício de ser humano dentro de você, aí eles falam, não, é porque a gente tem que se preocupar com os problemas mais urgentes do Brasil. Vou falar isso hoje agora. Vem cá. O governo Lula começou ainda na transição. Ainda na transição, o Lula já estava lá pedindo a PEC do rombo. Já foi lá na COP, foi tudo mais. O Lula sempre teve amplo apoio do Supremo Tribunal Federal, vide a decisão do ministro Lewandowski na época, eliminada da lei das estatais, que depois até deixaram de fazer, mas o Lula não precisou demitir, que ele nomeou, porque a partir do pressuposto, o Lula fez isso de bom coração, bom grado. Tudo que o Lula quis colocar para andar, andou. Tudo. Não tem esse papo de agendas urgentes. Não tem. Se passaram mais de 2 anos e meio. Já tem mais de 2 anos e meio desde a transição para cá. Em nenhum momento de 2 anos e meio até agora, nada de importante foi apresentado. Nada. Agora colocaram uma chamada aí de PEC da Segurança Pública que o pessoal já está olhando assim meio torto. Já tem gente do próprio Ministério Público reclamando, matéria do Estadão. Assim, isso é meio complicado, tem alguns problemas aí, alguns furos. Então assim, não existe problema, gente, para o Brasil. Na verdade, os problemas existem. O que não existe é uma preocupação real com os problemas do país. Não existe
Nunca existiu e até o governo Lula acabar não existirá. Um governo que está aí envolto em denúncias, dia sim, dia também. Das mais diversas denúncias. Acabou de ter um ministro afastado após, né, a PGR oferecer uma denúncia contra ele. Por diversos crimes. Eu estou falando do Juscelino. Então, se até agora o governo Lula não fez nada para colocar os assuntos urgentes em pauta, aí agora, assim, agora o governo Lula ia fazer. Agora o governo Lula, amanhã é domingo. Mas a partir de segunda-feira, a partir do dia 13, é dia 13? Não, dia 14. A partir do dia 14 de abril, a coisa começa a andar, mas não vai andar mais por causa da anistia. Porque papo de maluco. Papo de maluco. Papo de maluco. Papo de maluco. Não tem agenda. Não tem. Ninguém tem. Agenda é só boletar. Boletar olhando para si mesmo. Esse caso aí do Antônio Garantia é um retrato perfeito. Você vê que o dono de um veículo de comunicação, às vezes é dono de outras coisas, e ele usa o veículo de comunicação dele para cobrar mil uma coisa, mas no final o que ele gosta é de mamar nas tetas do Estado. Quem é o dono da CNN? Quem é o dono da CNN? Ele tá preocupado? Quais são as pautas urgentes do dono da CNN, do Rubens Menin? Ele tá triste com o governo Lula? O grande Rubens Menin da MRV? O João Camargo, que toca a CNN, que fundou o Grupo Esfera, ele tá incomodado com o governo Lula? Quais são as agendas prioritárias dessa gente? Papo furado! Papo furado! Ai, a anistia não atrapalha nada. Ninguém tem agenda. Só tem agenda de farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas vamos continuar. No entanto, como todo acordão político, essa solução não está livre de riscos. Ainda tem que ali, né? Além disso, né, esse caminhão do meio representaria um gesto de recuo, tanto do Planalto quanto do Supremo, e ninguém quer parecer que está recuando. Aí a principal dúvida é o quê? O que é que vai vir depois? Historicamente, as anistias de 45 para o Estado Novo, 79, né, durante a abertura política, não garantiram o fim dos radicalismos no país. Pelo contrário, em ambos os casos, setores extremistas seguiram atuando, ainda que marginalizados. Setores extremistas? Assim, olha o papo de maluco. Análise. Setor extremista. Ok. Um vendedor de picolé. O vendedor de picolé é um extremista. Nossa. Uma cabeleireira. Meu Deus, né? Realmente, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na decisão que as cabeleireiras parem de trabalhar os setores extremistas da sociedade. Apesar dos possíveis benefícios em termos de pacificação momentânea, a medida poderia ser interpretada como impunidade por parte da sociedade, recebendo debates sobre justiça e responsabilidade. Além disso, há o risco de que, em vez de encerrar o ciclo de conflitos, a anistia apenas adie enfrentamentos futuros, mantendo viva uma chama de radicalização que pode voltar a se inflamar em novos contextos políticos. Quem é que radicaliza? Quem é que radicaliza? Quem vai pra rua numa boa, numa manifestação pacífica, aí como a do domingo passado, falando, pô, o pessoal precisa voltar pra sua família. Quem que radicaliza? Ou são pessoas que mandam pra cadeia um senhor de 70 anos que cuida da mãe de 92, que ainda tem problema de saúde, porque ele ia dar um golpe de Estado? Quem que tá radicalizando? Quem é o extremista? Quem que deu um golpe de Estado? Assim, enquanto o caminho do meio parece atraente como solução imediata, seus efeitos de longo prazo permanecem incertos. O desafio dos três poderes será equilibrar a necessidade de reduzir tensões com a obrigação de garantir que a justiça seja feita sem repetir os erros do passado. Conversa mole do início até o fim. Aí que vem o grande carro-chefe. A gente comentou ontem, né? A Gleice tem uma entrevista coletiva. Eu só tinha visto ela falar dela, que dizia que o Hugo Mota não vai pautar. Eu confio na palavra dele que ele não vai pautar. Mas a Gleice falou outras coisas também. A Gleice falou que ela vê espaço o Congresso debater as penas. Não o Judiciário. Aí, de manhã cedo, Andréa Sadi foi a primeira da notícia, mas não vou pegar da Andréa Sadi não, porque eu não gosto dela. O yoga dele, eu também gosto dele, não, mas ele é menos pior que a Andréa Sadi. Também botou ali, ó. Anistia. Ministros do Supremo buscam Lula para reclamar da fala de Gleice.
Os ministros procuraram auxiliares e interlocutores de Lula na área jurídica, o Messias e o Lewandowski, para reclamar de uma declaração dada pela Gleisi relacionada à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Em entrevista na noite desta quinta, Gleisi disse que considerar plenamente defensável a discussão sobre a redução de penas a civis condenados pelo 8 de janeiro. A petista afirmou que esse pode ser um debate feito pelo Congresso Nacional. Aí, veio o Gadelha volta. Tempinho depois, após críticas do Supremo, Gleisi tenta esclarecer fala sobre anistia. Tomou a chamada, veio a público fazer aquela postagem para ficar de boa. Gleisi usou as redes sociais para enfatizar que as eventuais revisões de penas dos condenados pelos atos golpistas podem até ser discutidas pelo Congresso e pela sociedade, mas que o ato em si cabe única e exclusivamente ao Supremo. Em entrevista dessa quinta, aí ele repete o que a Gleisi falou, a fala caiu mal no Supremo, como noticiou a coluna, ao menos 3 ministros da corte procuraram auxiliares de Lula para reclamar. Eles classificaram a fala como um absurdo e sinalizaram que a declaração poderia azedar a relação entre os poderes. Eu não quero nem crer que eles falaram isso. Eu não acredito que eles falaram isso, porque nós sabemos que tudo que acontece no Brasil são questões técnicas. Todas são técnicas, 100% técnicas. Não tem declaração política. Tudo no Brasil se julga à luz da Constituição, à letra fria da lei. Papo mole aí de... Não tem nada disso. Um dos ministros do Supremo viu a fala de Gleisi, avaliou que a posição da ministra poderia jogar no colo do governo a eventual derrota política, caso a anistia não avance. Alguns magistrados prometeram procurar diretamente Lula para reclamar. Aí eu fui lá na casa do Lula, a Globo. Vamos ver a Bela Megali, porta-voz do mundo jurídico no Brasil. Gleisi diz que mal-estar do Supremo com sua fala sobre anistia não persistirá. Tá de boa. Me perdoem. Prometo. Resolvido. Gleisi afirmou à coluna, ou seja, para Bela Megali, que ela não crê que o mal com o Supremo, com a fala dela, persistirá. Tá tudo certo. Se eu falei, eu desfalei. Nunca falei isso. Tira meu nome de sua boca. Aí a Bela Megali, hoje de manhã, 4 da manhã, ela volta. O alerta sobre a anistia que Lula recebeu do Supremo após a fala de Gleisi. Me passou uma coisa na cabeça com isso aqui. Eu não vou nem falar, porque é muito antidemocrático. Aí, Lula foi informado da indignação que a afirmação de Gleisi gerou na corte. E recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida do Congresso de interferir nas penas que foram estabelecidas pelo Supremo vai abrir uma crise com o tribunal. Magistrados do Supremo sinalizaram não querer escalar a crise. Eu não quero, mas estou atento. Ó Lula, se lembra de que você estava 4 anos atrás, né? Estou atento. Aqui é a típica notícia. Se Bolsonaro fosse louco, que eu não acho que ele é louco, nossa, vai postar isso aí já chutando o pau da barraca. Tem tanta coisa que você poderia falar pro Lula, né? A pessoa real que acontece no Brasil. Ó, estou atento, viu? Ó. Tô de olho em você, viu? Tô de olhos abertos. Não quero uma crise, mas, eu tô de olho, viu, Lula? Esse é o Brasil. Essa é a harmonia entre os... Isso é democracia. Isso é a expressão máxima da democracia brasileira. Vamos bater palma. Tem que bater palma, gente. Isso aqui é lindo. Foi por isso aqui que Ulisses Guimarães dedicou a sua vida. Foi para isso aqui que o Roberto Marinho apoiou vários golpes no país. É para isso daqui que Júlio de Mesquita Filho foi um dos maiores golpistas na história do planeta Terra. É para isso daqui que eles perseguiram a família real para dar o golpe da República. Nossa. É para isso que a gente viveu. Essa é a expressão máxima da democracia. Que o povo coma
sei lá, comida estragada. Mas a gente tem que preservar essa harmonia entre os povos. Isso aqui é lindo. Isso é a expressão máxima da democracia brasileira. É surreal isso aqui. Esses 2 lindos parágrafos têm que ser eternizados na história. E eu vou tentar registrar, né? Ai, aí você tem aqui 2 antidemocratas. Parece aí que eles não estão honrando a posição que eles estão ocupando. Não sei quem o Mendonça acha que ele é, muito menos o Cássio Nunes Marques. Acabaram de chegar. 2 neófitos. Vamos dar uma palavra bonita, né? 2 neófitos. Sabe o que é neófito? É o cara que acabou de chegar. Uma palavra difícil para falar. O cara acabou de chegar. Acabou de chegar e já quer discordar dos colegas. Com muito mais tempo de profissão, de casa, que escrevem livros. Aí tá ali. Mendonça e Cássio votam para absolver golpistas. Tá errado, óbvio que o Mendonça tá errado, né? Você acha que o Mendonça tá certo? Eu acho que o Mendonça tá errado. É melhor você achar que o Mendonça tá errado também, viu? Pra não dar ruim pra você. Piadas à parte, né, gente? Deixando a ironia de lado. É aquele caso. O Mendonça não é um nota 10, o Cássio não é um nota 10, mas assim, com uma certa frequência você vê que a decisão deles normalmente diverge da decisão dos outros ministros. Normalmente diverge, né? Normalmente diverge mesmo. Nosso companheiro Ruizão Backpepper, o agente 0022, fez um pequeno texto aqui de uma fala que ele proferiu ontem na sua clássica live no 247. Infelizmente não foi com a Tuxi. O processo do 8 de janeiro vai passar, mas as medidas tomadas pelo Supremo vão ficar. Ruizão comenta: a truculência do Supremo está sendo questionada no país inteiro. Os bolsonaristas fizeram uma propaganda muito boa contra a corte, mostrando o caso da Débora, a mulher do batom. Isso foi muito ruim para o Supremo. Tanto que, hoje, viu Lindenberg dizendo que quer negociar no Congresso uma redução das penas para os condenados pelo 8 de janeiro. Porque isso aí é um navio que está enchendo de água por todos os buracos. Há uma tendência de rejeição por parte da população. Não é popular você pegar o dono de uma pizzaria e dar 17 anos de cadeia para ele. Não é verossímil dizer que uma cabeleireira estava dando um golpe de Estado. Eu sou contra esse processo. Eu sou contra condenar pessoas por uma ação armada que ninguém estava armado. Sou contra condenar pessoas coletivamente. Isso é uma afronta aos direitos democráticos. Esse processo monstruoso do Supremo está na crise total. Me parece, inclusive, que a possibilidade de anistia ser aprovada no Congresso é muito grande, o que significaria uma derrota de toda essa operação política. E a esquerda se comprometeu profundamente com essa operação do Supremo e agora vai ficar com o bico na mão. O Supremo ficará desprestigiado, mas a esquerda tem um nome a zelar, tem a obrigação de ser um partido popular. E no Brasil, o Supremo praticamente acabou com a Constituição. Passaram por cima de tanta lei, fizeram tanta coisa digna de ditadura. Na hora que essa campanha toda passar, todo mundo vai querer tirar o corpo fora, dizer que não apoiou, etc. O processo do 8 de janeiro vai passar, mas as medidas que a Corte tomou, até mesmo antes do processo, vão ficar. E significam a demolição dos direitos do Brasil. A gente está discutindo muito sobre anistia, as medidas do antes, né? A coisa vai passar, mas a história vai ficar aí. Duas coisinhas bem rápidas. Primeiro, notícia agora, do dia 9, notícia de ontem. Ministro rejeita pedido e não autoriza saídas de Daniel Silveira da prisão para estudo e trabalho. Ministro autoriza prisão domiciliar para Chiquinho Brazão. Faça o julgamento, né? Você aí julga. O tempo vai passar, as coisas vão passar, mas a história vai ficar. Olha para isso daqui. Fizeram um levantamento aí do Congresso, Câmara e Senado. Como os políticos, né, veem o inquérito das fake news. Para você ver a realidade das coisas hoje. O levantamento aponta que 26,1% dos deputados e 38,5% dos senadores ainda acreditam que o inquérito tem objetivos a cumprir. Ou seja, ainda acham que tem que permanecer aberto, depois de 6 anos. Você vê que é 1/4 da Câmara e mais de 1/3 do Senado.
enquanto outros enxergam o processo como concluído ou questionam sua legalidade desde o início. Para 32,4% dos deputados federais, o inquérito já cumpriu com os objetivos. E para 41,4% dos deputados, o inquérito é ilegal desde a origem. Apenas 26% responderam que o inquérito ainda tem objetivo a se cumprir. Ou seja, 32% deve ser meio que o centrão. Não, começou, já foi, cumpriu objetivos, página virada. 41% é um número que eu achei bem expressivo. De boa, 41% acha que o inquérito é ilegal desde a origem. Eu fiquei surpreso. A gente está falando aqui 513. Uma conta aqui bem rápida. Cada 10% é 50. Está falando de mais de 200 deputados. É um número bem expressivo. 200 deputados, pensar nisso, fiquei surpreso. Já no Senado, os dados são bem divergentes, pois apenas 15% acham que já cumpriu seus objetivos. Acaba aí, já deu. Houve um empate técnico entre as opiniões de que o inquérito é legal desde a origem e de que o inquérito ainda tem objetivos a serem cumpridos. Aí você tem aquela percepção, né, que o Senado tem um grande problema no Senado, né? O Senado realmente é lulista. A pesquisa foi realizada nos dias 19 e 20 de março e seguiu critérios de proporcionalidade partidária. Os parlamentares foram entrevistados especialmente por telefone. Mas vamos lá. Para minha surpresa também, a Ana Flor lá da Globo tá ali comentando. Conversei com os advogados de defesa, especialmente desse núcleo que já se tornou réu. Entendi uma preocupação com o prazo, porque eles ainda afirmam que estão sem acesso ao total, por exemplo, dos depoimentos de Cid e de outros detalhes, e que eles gostariam de ter todo esse conteúdo e tempo para analisar. Diz Ana Flor sobre a abertura de ação penal contra Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É importante ressaltar que é um julgamento que tem de ocorrer de forma clara, com o direito de defesa, exatamente para não dar elementos para contestar politicamente a situação. Fiquei surpreso, né, com a turma da Globo News dando destaque para isso, porque desde o julgamento o pessoal está querendo ter acesso. Queremos ter acesso na íntegra. Nem no julgamento. Nem no julgamento vai ter acesso, amigão. Aí, pra gente fechar aqui essa primeira parte, vai dar a fala da segunda. Lá vem a turma do Estadão. O golpismo de Júlio de Mesquita Filho tá no DNA até hoje do jornal e nunca vai deixar. Só tem um caminho pro Estadão que realmente é fechar, viu? Não dá. Tá? Vende aí o Estadão, sabe? Até benza o prédio aí, bota o prédio abaixo, que não tem condição de correr dessa. Vai ser desalmado assim longe. Bolsonaro atrapalha o Brasil. É a mesma ladainha do Caio Junqueira e de diversos jornalistas, deputados que têm a pauta prioritária. Foi até o argumento que o próprio Hugo Mota utilizou, né? Não, temos que dar aqui vazão às agendas que são mais prioritárias e urgentes para o Brasil. É a mesma ladainha. É uma caixa de ressonância que é para ver se cola. Bolsonaro, aquele que é, segundo seus bajuladores, o grande líder da direita, timoneiro do PL, o maior partido da Câmara, não tem nada a dizer sobre a profunda crise mundial deflagrada pelo Trump. Nada. O único assunto é a tal da anistia para os golpistas e, por extensão, para si mesmo. Já começou. Esses meses eu tava até vendo, né? Tem uns caras aí na internet que só falam de investimento. Todo mundo só consegue olhar essa questão que está nos Estados Unidos sob a ótica do meu dinheiro. Meu dinheiro, minhas ações. Meu dinheiro, minhas ações, o meu amado mercado. Mas tudo bem. Segundo o Estadão, o Trump é isso, tá tudo errado mesmo. Admita-se que talvez seja melhor mesmo que Bolsonaro não dê palpite sobre o que está acontecendo. Se ele não fala, tá ruim. Se ele fala, tá ruim também, né? Então é bom que ele não fale nada. Aí dá lá um monte de ladainha, um monte de chororô, que Bolsonaro não tem nenhuma expertise, não sabe de nada, só abre a boca pra falar besteira. Mas o ex-presidente poderia, neste momento de graves incertezas, ao menos mostrar algum interesse pelo destino do país que ele diz estar acima de tudo. No entanto, como sabemos todos que acompanhamos sua trajetória política desde os tempos em que era sindicalista militar, o Brasil nunca foi sua prioridade. Nunca, nunca, nunca. O Brasil deveria ser prioridade em todos os demais. De todos os demais, o tema da anistia não deveria nem sequer ser discutido por gente séria. Frente não só às turbulências globais do momento, mas problemas brasileiros incontornáveis que afligem de fato a população. Agora,
Inflação é um problema que começou agora? Começou agora o problema da inflação? Violência, começou agora o problema da violência? Saúde pública, o problema começou agora? Desafios da educação, começou agora? Começou agora. O que é que está impedindo vocês, iluminados, a solucionarem isso? É a anistia. É a anistia. Vai. Essa é a pergunta a fazer quem lê um texto desse, porque o povo é bocó. O povo vai lendo, não raciocina. O cara lê essa história, quando terminar de ler, tu fala assim, agora vem cá, mano, me explica aí como é que a anistia atrapalha. Me explica aí como é que a anistia impede o governo Lula de apresentar projetos em relação a isso. Como é que a anistia impede que políticos apresentem projetos lá e comecem a discutir nas comissões? Porque as comissões, elas não param, né? Tu podia me explicar, por favor? Explica aí pra mim, por favor. Conta aí. Porque o orçamento acabou de ser aprovado, né? Você vê, o Brasil é tão importante, que acho que ano passado não estava discutindo assim a questão da anistia como tá agora, né? E o orçamento não foi aprovado ano passado. Foi por quê? Se não tinha anistia no ano passado, por que o orçamento não foi aprovado no passado? A gente começou o ano sem o orçamento aprovado. Estamos aprovando no 4º mês do ano. Explica aí como é que isso acontece. Qual foi o problema do ano passado que o monte de coisa não foi votada? Porque não tinha anistia. É assim, não dá. Simplesmente não dá. Tem que xingar. A única forma de você escrever isso aqui é xingando. Mas eu não vou xingar. Infelizmente, num congresso que se mobiliza de verdade quase sempre apenas para segurar verbas e cargos, Bolsonaro está em seu meio. Pronto. Parece intuir que a liderança que exerce sob sua numerosa base popular basta para submeter os políticos pusilânimes a seus caprichos pessoais. E é por isso que o ex-presidente dobrou a aposta lançando o repto. Eu não sei nem o que é repto. As instituições reafirmando-se como candidato à presidência apesar de sua inelegibilidade e convocando os potenciais herdeiros políticos a se tornarem cúmplices de seus ataques à democracia. Mas, irmão, democracia é isso. Ele é candidato, ele quer ser. Pronto, se aceita. Se aceita. Do mesmo jeito que você tá bostejando aí, ele bosteja lá do lado dele. Se estiver bostejando, pronto, tá do lado de bostas. Tem condição de levar isso aqui a sério? Bolsonaro está a todo vapor, além de mobilizar parlamentares da oposição e fazer atos públicos e declarações quase diárias sobre o tema. Isso se chama fazer política? Prazer, Estadão? Isso aqui chama política? É porque Bolsonaro não é um golpista, igual o Júlio de Mesquita Filho, que fazia reuniões na própria casa por 2 anos, escolhendo até ministro, queria assumir o poder após o golpe de 31 de março de 64. Esse jornal não deveria estar aberto, porque são golpistas. Não tem como! Mas não, errado é Bolsonaro. Reuniu-se fora da agenda com o Hugo Mota. Isso chama fazer política? Uau! Parabéns, né? Embora esteja resistindo, o presidente da Câmara iniciou conversas com integrantes do Supremo, pregando a solução negociada entre os poderes para tentar pacificar o país. Já que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, segundo recentes pesquisas, as patranhas do ex-presidente seriam apenas irrelevantes caso se resumisse a ele ao clã Bolsonaro. Mas então vocês são os primeiros a se levantar a favor das minorias quando é do interesse de vocês. Até tese jurídica vocês têm para defender isso, que é a tese do contramajoritário. Que o papel da Corte Constitucional muitas vezes é contramajoritária, porque você tem uma multidão de ignorantes. Uma multidão de ignorantes. Então, para salvar as minorias, as pessoas iluminadas vão tomar decisão contramajoritária. Mas é perturbador observar que algumas das principais autoridades do país estão realmente se dedicando ao tema. O governador de São Paulo, Tarcísio, por exemplo, encontrou tempo em sua certa tarefada rotina para ligar pessoalmente a todos os deputados de seu partido com o objetivo de convencê-los a assinar o requerimento de urgência para o pedido de anistia, como se isso fosse de fato relevante para os paulistas. Mas é relevante mesmo. Tenho certeza que para muita gente é relevante. Muita gente é relevante. Não é. O Estadão que sabe o que é relevante. Se Bolsonaro for condenado e preso, se os golpistas forem todos punidos rigorosamente, nada vai mudar no país. Vamos fechar o Estadão, então. Também não muda nada. Pode fechar o Estadão? Vamos fechar a Globo? Não muda nada muda. Por que ia mudar? O Estadão é um jornal de 150 anos. Um jornal com história, que deu o golpe, ajudou a dar o golpe da República. Tava lá na tentativa de golpe 32, mas que eles chamam de revolução constitucionalista. Por quê? Porque eles são donos da narrativa. É catar coquinho, rapaz. No entanto, se as forças políticas do Brasil não se mobilizarem rapidamente para enfrentar o novo turbulento mundo que acaba de surgir, aí sim os brasileiros sofremos todos.
Está na hora de deixar a justiça cuidar de Bolsonaro e seguir adiante. O Brasil tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer mesmo. Tem. Vamos ver, né? As prioridades do Brasil. O Brasil tá com pressa. O Brasil tá com pressa, né? Você vê, ó. Mesmo Estadão. Pega o mesmo Estadão. Decretos de Lula ampliam poder e ganhos de organização internacional com 710 milhões em contratos. Isso daqui é culpa de Bolsonaro, é? É culpa da anistia. O governo não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para salvar o Brasil, não tem tempo para apresentar solução para a violência, não tem tempo para apresentar solução para a da saúde. Uma entidade internacional que ofereceu cargo a Janja, e é próxima de quadros do PT, multiplicou o próprio espaço na esplanada. Beneficiada por 2 decretos assinados por Lula. Olha só, né? A OEI já fechou 21 contratos e acordos no valor de 710 milhões de reais com 19 órgãos federais. Né? Responsável por alguns dos principais eventos do terceiro mandato de Lula, como a COP30 e a cúpula do G20, a OEI pode embolsar cerca de 42 milhões com cobrança de taxas de administração. Mostram documentos inéditos obtidos pelo Estadão. Só por esses 2 eventos, a entidade ficará com até 30,6 milhões de reais. A taxa de administração em contratos como o da OEI com o governo foi elevada de 5% para 10% para até 10%, por um decreto assinado por Lula em março de 2024. Viva a democracia! Uma outra decisão presidencial de setembro passado permitiu à OEI contratar empresas para execução dos acordos sem licitação. Parabéns, Lula. Baita decisão. Obrigado por permitir esse tipo de contrato sem licitação. Obrigado, Lula. A OEI se apresenta como uma organização multilateral de cooperação entre os países ibero-americanos de língua espanhola. O Brasil fala português. Trata-se de uma entidade internacional de direito público que atua no Brasil há 2 décadas, desde o primeiro governo Lula, com eventos, projetos sociais, consultorias e ações educativas, mas foi na atual gestão do governo Lula que a presença e os ganhos diretos alcançaram patamares inéditos. As parcerias são concentradas em pastas e órgãos controlados pelo PT, como a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, a EBC, Ministério da Educação, Igualdade Racial. Dos 710 milhões em contratos, 629, quase 90%, estão sob guarda-chuva de ministros e dirigentes petistas. Em todo o governo Bolsonaro, nos 4 anos, a OEI fechou 78,9 milhões em contratos. Em 2 anos, de Lula 3, o governo já transferiu 197. Em 2 anos, mais do que o dobro. Dos 710 celebrados, os contratos são fechados sem licitação. A organização também goza de condições especiais na relação com fiscalizadores nacionais. O acordo que o Brasil estabeleceu, relação formal com a OEI, em vigor desde agosto de 2003, primeiro ano do governo Lula, firmado no primeiro ano do governo Lula, determina que a sede da entidade no país, situada em Brasília, só pode ser alvo de autoridades mediante autorização de sua direção. Nem o Supremo manda lá, é? A sede da entidade está submetida a regras parecidas com as aplicadas às embaixadas de países estrangeiros. A OEI entrou em evidência por conta do seu maior contrato com o governo federal, firmado com a Secretaria Extraordinária da COP30, subordinada à Casa Civil. A pasta repassará 478 milhões para o órgão preparar a COP. O ministro Bruno Dantas, do TCU, indeferiu na última terça, dia 1º, um período da oposição para suspender o contrato. Não vai suspender, não. Tá bem pago aí. Quase 178 milhões. Tá bem pago. Do montante previsto para a COP, 5% serão recebidos a título de taxa de administração, o equivalente a 22,7 milhões, que irão diretamente ao caixa da entidade.
Em uma nota técnica, adoro a nota técnica da Casa Civil, o governo afirma textualmente que a celebração do acordo com essa taxa não visa vantajosidade financeira, mas provimento de insumos técnicos, que permitam aportar conhecimento necessário ao desenvolvimento de capacidades. Eu adoro essas lições técnicas. Em todos os demais processos que a reportagem teve acesso, a fatia cobrada pelo organismo internacional foi maior, 8%. No início de 2023, poucas semanas após o início do terceiro mandato de Lula, o governo Lula articulou a nomeação de Janja para um cargo na OEI. Em abril daquele ano, a entidade anunciou a criação da Rede Ibero-Americana para Inclusão e Igualdade, que seria coordenada pela primeira-dama. A Janja participou da cerimônia na sede da organização em Madrid e posou para foto ao lado do secretário-geral da entidade, Mariano Jaboneiro, mas nunca desempenhou efetivamente qualquer papel no cargo devido a um recuo do governo. A relação de Janja com a OEI, no entanto, manteve-se estável. Durante eventos organizados pela entidade paralelamente à reunião da cúpula do G20, que ficaram conhecidos como Janjapalooza, ela apresentou painéis e seminários. Lembra que ela fez aquela linda fala, inclusive, com o Elon Musk? Olha a OEI no Janjapalooza. E você vê, né? A baita entidade. Ela atua em 23 países, principalmente das Américas, na Argentina e na Colômbia. A entidade envolveu-se em crises políticas recentes, com suspeitas de mau uso de recursos públicos e desdobramentos na justiça. O governo do Milei enfrenta desde o ano passado denúncias de que um acordo com a Organização para a Distribuição de Alimentos não teria sido cumprido. A polêmica escalou com contratos de consultoria com a OEI que serviam como cabide de emprego discreto por render salários aliados que não apareceu na lista dos oficiais de servidores. Depois também falo da Colômbia. Mas e aí? O governo está ocupado com os assuntos, né, que eu fico assim me perguntando. A culpa do país não andar é da anistia? É da anistia? Apresenta aí, cara. Vamos trabalhar. Que tal os deputados começarem a trabalhar 4 dias por semana? Já pensou? Até parece que tudo para porque está se discutindo anistia, né? É o assunto demorado para se discutir, né? O assunto demorado. Até porque também se colocar em votação vai ser muito demorado, né? Nossa senhora! Ele vai passar o ano todo discutindo anistia, né? Assim, de qualquer lado que você olha, você vê que esse argumento não faz sentido. Uma vez, assim, você coloca em plenário do dia, votou. Vai pro Senado, coleta as assinaturas, requerimento de urgência, bota em votação, babufo, já foi. Acabou. Manda pro Lula. O Lula pode assinar e pronto, tá resolvido. Aí, se o Lula vetar, tem que derrubar o veto. Aí, beleza, volta, Câmara, Senado, pá. Se a esquerda não judicializar, acabou de novo. Semana que vem tava tudo resolvido. Pronto. Não tem mais nenhuma perda pro país. Aí você vê aqui, ó. Os problemas urgentíssimos. The Economist critica Belém e diz que COP30 será um caos no Brasil. Por que será, né? Eles estão reclamando da falta de infraestrutura. Falta de esgoto, mau cheiro. Aí eu acho que o governo Lula, pensando na falta de infraestrutura, resolveu dar uma mãozinha nas mãos do PT e Itaipu constrói até o hotel de luxo para a COP30. Justo. Pra ajudar, né? Aí quando o Mich reclamou, tá lá. Vai gastar mais ou menos uns 200 milhões. Pouco dinheiro, né? Só uns 200 milhões. Isso aí. E aí você vê como são as coisas, né? Qual a justificativa para dar esse dinheiro? A missão socioambiental. Que missão socioambiental? A missão de Itaipu é gerar energia abundante, barata e de qualidade. É só isso. Essa é a única função que a Itaipu tem. Ela não tem nenhuma outra missão. Ela não tem missão. Isso é maluquice. Isso é maluquice de quem tá no comando de Itaipu. Itaipu não tem. A missão de Itaipu é gerar energia. Quem tem missão socioambiental é Marina Silva. Aí você vê aqui, ó. Aqui é a missão socioambiental, ó. Cidade sede da COP30 é hoje a 8ª pior do Brasil em saneamento. Cadê a missão socioambiental?
Eu acho que fazer esgoto é mais prioritário. Então não tem missão socioambiental. É balela. É só uma justificativazinha SG para gastar dinheiro e ficar bem no mercado. Não tem um ai. O mercado é o mercado. O mercado tá dormindo em berço esplêndido. Mas o presidente da COP30 no Brasil, né? O André Aranha Corrêa do Lago. Eu não sei porque ele não usa o Aranha, né? Da família dele. Aranha Corrêa do Lago. Primo aí, né? Ele é neto do Oswaldo Aranha, que é primo do Olavo Egídio Souza Aranha. Patriarca por parte da mãe do Setúbal. Foi a filha do Olavo Egídio Souza Aranha, Francisca, que casou com Paulo Setúbal, da família Itaú. O Olavo Egídio Souza Aranha, que era primo do Oswaldo Aranha, avô desse cidadão, né? O Olavo Egídio, sócio da família Klabin Lafepiva. Não esconde não, pô. Um nome tão lindo, belo, que tá parte das oligarquias que controlam esse país. Não seja humilde. Aí você vê, ele discorda da The Economist. Ele não acha que o problema é a falta de esgoto, mau cheiro, problemas de infraestrutura. O problema mesmo que a gente tem que enfrentar tá ali, ó. André Aranha Corrêa do Lago diz que entre os desafios dos próximos meses, o maior pesadelo é desinformação. Pronto. É o problema, gente. O maior pesadelo é desinformação. Aí você olha, o Brasil, o Estadão, meu Deus, o Cajuqueira, meu Deus, tem que discutir os assuntos, anistia, porque 2 dias de discussão, né? Um dia na Câmara, um dia no Senado, daquele jeito, aquelas votações, aquelas tratoradas que o Lira adorava, 2 dias estava resolvido, não pode. Aí você vê, né? Prioridades. Petrobras está buscando oportunidade na Índia. Na Índia? E a margem equatorial, hein? Aí ela tá ali. A Petrobras está de olho em blocos de exploração na Índia. Sim, a estatal brasileira precisa atravessar o mundo para buscar o que tem aqui de sobra. Águas profundas com enorme potencial energético. Mas enquanto outros países disputam cada gota de investimento, o Brasil continua travado. Não por falta de recursos, mas porque o IBAMA, junto com ONGs internacionais, virou um filtro ideológico com verniz ambiental. Empregos que não saem do papel, arrecadação que não acontece, desenvolvimento que nunca começa, tudo isso porque decisões técnicas foram trocadas por discursos prontos. A tal agenda verde não reduz emissões, reduz as chances do Brasil prosperar. Aí vai lá a Petrobras pedir pinico. Por favor, Marina Silva, por favor, Lula, para de destruir o país. Margem equatorial. Petrobras conclui unidade de fauna no Oiapoque, que era a exigência do IBAMA. Para perfurar 500 quilômetros da margem, tinha que cuidar do Oiapoque. Não sei nem o que é Oiapoque, mas achei o nome engraçado. A Petrobras acaba de entregar no Oiapoque uma estrutura que parece saída de um roteiro animado. Um centro completo para cuidar de golfinhos, peixes, boi e tartaruga. Me ligaram aqui. Que onda, né? É a Petrobras, é o Lula. Tá, pior que nem sabe, meu vídeo é gravado. Tudo exigido pelo IBAMA antes que a estatal possa perfurar um poço a mais de 500 km da costa no meio do oceano. Mesmo com a obra pronta, nada anda. Falta inspeção que depende de uma nova rodada de ritos e aprovações. Aqui está o ponto. Não se trata de precaução ambiental. Trata-se de um jogo geopolítico travestido de zelo ecológico. As engrenagens da burocracia giram como se tivessem vida própria, criando obstáculos onde deveria haver planejamento e decisão. No fundo, o que se vê é geopolítica disfarçada de prudência técnica. O Brasil, sufocado por exigências irracionais, esbarra em barreiras enquanto tenta acessar sua própria energia. Do lado de fora, os fundos verdes e seus sócios internacionais observam em silêncio, nada mais útil para eles do que um país paralisado, rico, mas interditado. Aí você vê, essa notícia foi do dia 5. Aí, 3 dias depois, Petrobras segue pressionando. Olha o Caio Junqueira de novo. Ó. IBAMA não prevê vistoria. Sabe por que o IBAMA não vai fazer vistoria? Por causa da anistia. A anistia está impedindo o IBAMA de ir fiscalizar o Oiapoque. Por quê? Não sei. Não sei. Pergunta pro Caio Junqueira. Pergunta lá pro Estadão. Eles vão te explicar como a anistia está impedindo o IBAMA.
É culpa da anistia. Sabe o PCC que tá aloprando? Sabe o Comando Vermelho? Sabe por que eles não estão sendo combatidos? Por conta da anistia. É uma coisa importante que vocês devem... né? Quando você conhecer uma pessoa aí que ainda tá sem meio em dúvida, você pega aqueles dois textos e fala, cara, sabe o que o Estadão e o Caio Junqueira andaram falando? Que o combate aí, assim, quando você traduz o que eles estão falando no final do dia, é basicamente que o PCC e o Comando Vermelho não estão sendo combatidos porque a anistia não deixa. Você acha que isso faz algum sentido? Porque eu leio aqui esse texto. Não tá dando a entender, não tá dando a entender isso aqui? Piada. Uma piada. E o IBAMA não tem data. A Petrobras encaminhou uma nova carta. Um novo pedido. Sabe? Tô apto para ser vistoriado lá no IAPOC. Me ajude. CNN procurou o IBAMA, que não tem previsão. Não tem, não. Tô sem pressa. Vou quando eu quiser. Vou quando eu quiser. Mas a culpa do país não andar é da anistia. Tinha mamãe coisa pra comentar, mas a gente comenta depois. Não tem como. Não, simplesmente não tem como. Eu vou mandar lá o vídeo do Demetrio Magnoli, da Cantanhede e o do Antônio Garotinho falando da Globo lá no Telegram, como sempre. Se você gosta do meu trabalhinho, quer ver um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, prenda inscrição e tem um Atlas brasileiro. Amanhã nós estaremos de volta, porque a anistia não nos impede de trabalhar. Não sei por que impede os políticos de trabalhar, mas nós conseguimos trabalhando, mesmo com o pessoal discutindo anistia. Não pararemos por conta disso. É isso, né? Fico com aquele grande beijo-abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.